Ei pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre os principais componentes de um circuito eletrônico. Eu cheguei a passar para vocês como base um vídeo do Manual do Mundo, que para mim é um dos canais mais incríveis que tem no YouTube, tanto o Manual do Mundo como o Mundo da Elétrica, mas hoje a gente vai falar sobre um do Manual do Mundo, que é o nosso amigo Iberê, que tem um laboratório, um estúdio, um laboratório montado aí para poder fazer as práticas eletrônicas e tudo que ele elabora nos vídeos dele. Então achei muito interessante e eu trouxe para vocês poderem identificar quais eram os componentes que ele tinha trazido nesse vídeo, ele tinha exposto nesse vídeo, e vocês comentarem para que serve cada um desses componentes, identificar que componente era esse que ele estava apresentando e mostrar para mim qual era a função de cada um desses componentes. Bom, vou falar aqui um pouco agora sobre cada um desses componentes que foram relatados nesse vídeo e aí passar um pouquinho da função, de como eles se comportam, como é o desenho deles, como que ele pode ser representado, como que a gente trabalha com ele em sala de aula. Então, vamos começar. Antes de falar sobre os componentes, a gente precisa saber o que é um circuito eletrônico, E aí uma frase que ele mesmo falou no início, o Iberê falou no início, que é o seguinte: se a eletricidade tem a ver com o movimento dos elétrons, que é aquela questão de ordenar os elétrons e daí a gente ter a corrente elétrica, a eletrônica, ela tem a ver com o controle que é feito com o movimento desses elétrons, só que agora ele vai permitir que a gente possa fazer alterações com esse movimento. Ele pode aumentar, pode diminuir, pode ir para um lado, pode ir para o outro, pode transformar em luz, em som, em calor. E aí quem vai fazer isso são os componentes eletrônicos dentro do circuito eletrônico, tá bom? Então agora o momento da eletrônica é o controle desse movimento de elétrons. A gente já estudou a eletricidade, o princípio da eletricidade, as cargas elétricas, como que funciona, o que é corrente, o que é tensão, o que é resistência, e agora a gente vai estudar os comportamentos de cada um desses componentes dentro do circuito. Para que serve, como que eles trabalham com a corrente elétrica dentro do circuito. E aí vem a pergunta, o que é um circuito eletrônico? Aí na parte de baixo do vídeo está mostrando essa placa aqui com um monte de componentes e aqui está mostrando um desenho. Bom, o circuito eletrônico ele é o conjunto dos componentes que formam o caminho por onde os elétrons vão passar. Ou seja, é essa placa aqui que está montando um conjunto de vários componentes e que eles estão norteando o caminho da corrente elétrica à medida que ele vai passando dentro dessa placa, Então está direcionando, você vai por esse caminho, você vai passar por esse componente, você vai se transformar nisso, naquilo, até chegar ao objetivo que nós queremos com o circuito eletrônico, dentro de qual equipamento ele está sendo inserido aí e o que ele vai fazer ao conjunto da ópera, Cada um desses componentes é como se fosse um instrumento musical dentro dessa ópera. Beleza. Desse lado aqui, do lado direito, nós temos o desenho, que a gente chama de diagrama também. E com esse diagrama, a gente consegue identificar onde vocês estiverem estudando, aqui em outro lugar, porque é uma medida padrão, É um sistema universal. Então, todas essas representações aqui, elas têm a sua interpretação e nós vamos aprender o que significa cada uma dessas simbologias, beleza? A ideia é que o circuito eletrônico ele sempre vai começar com três fatores. Primeiro, uma fonte. Segundo, um condutor, ou um fio condutor. E terceiro, uma carga. Então, não é possível a gente construir um circuito eletrônico sem esses três itens. Fonte, condutor e carga. Ok? Então, o diagrama esquemático. O diagrama esquemático é esse desenho que a gente faz do circuito eletrônico. Nele, a gente consegue identificar tudo o que está acontecendo no circuito, como que ele vai se desenvolver, qual é o local que a gente deve inserir o componente e o que ele está fazendo. Então, à medida que a gente faz uma leitura desse desenho aqui, a gente consegue montar o nosso circuito, a gente consegue ter um resultado final disso. Então, aqui eu tenho uma fonte, que eu tenho um resistor,
e aqui eu tenho um LED. Então, significa que esse circuito aqui, ele está sendo utilizado para quê? Para poder acender esse LED. Então, ok, a gente faz a leitura, a gente faz a interpretação da simbologia de cada um dos componentes e com isso a gente consegue obter o resultado final. O que foi produzido nesse caminho aqui onde a corrente percorreu. O que aconteceu, tá? Então, o resultado final desse daqui é o acendimento de um LED. Daí a gente tem os diagramas dos mais simples aos mais complexos, com menos componentes, com mais componentes, e aí à medida que a gente for estudando, tanto a teoria como futuramente a gente vai ver na prática, né, dentro do laboratório, vocês pegando um diagrama esquemático e a partir dele vocês fazendo essa leitura, esse diagnóstico, pegando esses componentes e montando ele no circuito para ver se o resultado gerado ali na sua parte prática, ele condiz com o seu diagrama esquemático, né? É um roteiro que a gente faz. Você vai fazer o passo a passo, como se fosse uma receita de bolo, né? À medida que ele vai te dando passo a passo, você vai montando e aí ao final a gente consegue ver o que ele produziu. Se não chegou ao produto, né, o resultado que o diagrama ele estava apresentando, então alguma coisa está errada. Ou o diagrama foi desenhado de uma forma, ou a gente, na nossa montagem, na prática, a gente fez de uma forma, a gente não seguiu o passo a passo desse diagrama esquemático, tá? Mas isso aí, mais para frente, a gente vai fazer. Então, a simbologia eletrônica, ela, como eu falei, ela é universal. Então, vocês podem entrar na internet aí, colocar simbologia eletrônica, vocês vão encontrar vários arquivos, desde os mais simples aos mais complexos, aos mais completos de simbologia, com todos os tipos de componentes que a gente utiliza. Aqui está mostrando alguns desses componentes, e aí a ideia desses arquivos é justamente isso, é mostrar como que é a representação que a gente faz no diagrama e como que ele é fisicamente. Então, aqui tem um resistor, que no diagrama a gente faz um retângulo ou aquele zigue-zague, e aí ele fisicamente é esse rolinho aqui, né? Esse tracinho aqui com duas hastes. Aí nós temos também o capacitor, aí temos os tipos aqui de capacitor, capacitor cerâmico, temos interruptor e por aí vai. Então, sempre na simbologia você vai ter a forma com que é desenhado no diagrama e a forma com que ele se apresenta na nossa realidade, para você assimilar esse conteúdo. Então, daí o Iberê disse que para a gente analisar qualquer tipo de circuito eletrônico, a gente começa analisando qual é o tipo de fonte. E aí ele mostrou para a gente que há 3 tipos de fonte, né? A gente consegue ver no diagrama 3 tipos de fonte. Então, a primeira, que a gente já viu em sala de aula, que a maioria dos nossos circuitos que nós fizemos de associação de resistores, né? A lei de Ohm, propriamente dita, nós utilizamos essa simbologia aqui, que me diz que o tipo de fonte é um tipo de fonte que tem um polo negativo e um polo positivo, como se fosse bateria, uma pilha, né? Então, uma fonte aqui de corrente contínua. Então, sabendo que o traço maior ele vai ser o positivo e o traço menor ele vai ser o negativo. E a partir do positivo é que a corrente ela é conduzida para o circuito. Esses dois aqui, eles representam uma diferença que é a seguinte. Essa primeira fonte aqui do negativo e o positivo, ela indica pra gente que é uma fonte transformadora. Ou seja, se vocês pegarem o celular de vocês e aí perceberem que a bateria está fraca, vocês vão pegar, obviamente, a fonte para poder carregar. Essa fonte do celular de vocês, ela é uma fonte transformadora, porque ela está vindo de uma corrente alternada, que é da tomada da nossa casa, e aí ela está carregando o circuito dentro do seu celular, e esse circuito é de corrente contínua, então ela está fazendo essa transformação. Quando a gente tem uma fonte que está fazendo uma transformação de correntes, aí a gente trabalha essa simbologia aqui. E aqui é uma fonte alternada, então é como se eu estivesse alimentando alguma coisa a partir da tomada já direto, não teria nenhum tipo de transformação.
eu usar em todo o meu circuito aqui a corrente alternada, beleza? Então aqui pilhas e baterias, aqui fonte transformadora e aqui uma fonte de corrente alternada. Daí ele começa explicando os componentes. E aí a ideia para vocês era que vocês pudessem também, à medida que ele fosse explicando, vocês falassem quais eram esses componentes que estavam sendo apresentados, o que era, né, cada um desses componentes e qual a função deles dentro do circuito eletrônico. E aí o primeiro, o mais fácil dele e o que nós também já vimos em sala de aula, que é o resistor. Que a função do resistor é controlar a passagem da corrente elétrica. Esse já foi bem falado em sala de aula, nos exercícios, nas atividades que nós fizemos também. Então, ele no diagrama, ele se apresenta dessa forma, um retângulo, uma caixinha, ou esse zigue-zague aqui, para resistores fixos, ou seja, os resistores que não vão mudar a sua capacidade, né? A gente falou que resistor trabalha com a sua unidade ohms. Então, esse resistor fixo significa que ele tem uma quantidade limitada de ohms dentro da sua estrutura, ela não pode ser alterada. Porém, a gente tem alguns resistores que a gente pode fazer essa alteração aí de capacidade de ohms, né, da resistência interna dele, que a gente chama de potenciômetro. O potenciômetro é aquele que regula, né? Ele é um resistor, a estrutura dele é uma estrutura redondinha, e aí ele regula como se fosse aqueles radinhos que a gente tinha antigamente, né, de controlar o volume do rádio. Seria mais ou menos aquilo ali. Potenciômetro você pode regular de uma capacidade a outra de ohms aí, respeitando as limitações, tanto a mínima quanto a máxima. E aí dentro do diagrama ele é representado dessa forma. O retângulo com um tracinho cortando aqui, com uma setinha cortando. Ou zigue-zague com a setinha cortando, que indica que a gente está fazendo aí uma escolha, né? Está fazendo uma seleção. Aí, se vocês forem assistir ao vídeo, vocês vão ter uma experiência lá com grafite, que ele passou bastante grafite no papel, e aí ele foi medindo com o multímetro, que o multímetro é um equipamento para a gente medir resistência, corrente, medir esses componentes aí. E aí, à medida que ele ia afastando os polos aí dentro desse grafite, ele via que essa resistência ia alterando. Então, daí essa flechinha, né, que indica que à medida que a gente vai alternando, vai oscilando, a gente vai transformando aí a resistência, a gente vai mudando a resistência. E os resistores têm uma característica interessante que é essa daqui, faixas. As faixas de um resistor, elas indicam a sua capacidade ohmica, né? Quantos ohms tem nesse resistor. A gente consegue identificar a partir das cores. Claro que eu não vou pedir para vocês memorizarem ou decorarem o que cada cor ela representa, qual é o número que representa. Mas nós temos resistores que variam de 4 faixas a 5 faixas. Os de 5 faixas, ele tem uma precisão muito maior. Os de 4 faixas, ele pode alternar um pouquinho, ele pode diferenciar um pouquinho da sua carga na realidade com o que está descrito na faixa de cores. Mas hoje, como a gente tem a tecnologia a nosso favor, nós temos vários aplicativos que estão disponíveis, inclusive se vocês quiserem baixar no celular de vocês, é só colocar lá faixa de cores de resistores, calcular a faixa de cores, calcular cores do resistor. E aí vai aparecer um monte de aplicativos para vocês baixarem. E aí seria mais uma oportunidade dessa que a gente vai ver, será uma oportunidade dessa que a gente vai ver em laboratório, né? Nós vamos pegar diferentes resistores e aí a partir dessa identificação da tabela de cores, que é aqui a física, a gente vai calcular e vai determinar qual é o valor desse resistor. E aí a gente vai usar também o aplicativo para ver se está batendo com essa faixa de cores. E também nós vamos pegar o multímetro e vamos medir na prática quanto que esse resistor ele vale, né? Ele mede. E aí com isso a gente vai conseguir definir se essa tabela de cores ela realmente bateu com a realidade dos nossos resistores, tá bom? Mas aqui é bem legal.
Abordando depois do resistor, vem o capacitor, né, que nós chegamos a falar também um pouquinho, mas ele foi mais mencionado a partir do momento que a gente começou com as nossas aulas online. Então, o capacitor, para que ele serve? Ele serve para armazenar energia, ele armazena carga elétrica, né? Ele armazena de acordo com o quê? De acordo com a capacidade que ele tem, né? Que é a sua capacitância, ou seja, a capacidade total que ele tem de armazenar carga, e vai depender também de uma tensão, que o capacitor também ele tem as suas limitações. Dentro do diagrama, a gente pode perceber que ele pode ter esses dois tipos de simbologia. Esse aqui de dois tracinhos iguais significa que não há polaridade, ou seja, eu posso ligar o meu capacitor de um lado ou de outro que não vai interferir no meu circuito, não vai interferir no bom desempenho do meu circuito. E aqui ele está falando que ele tem uma polaridade, então é preciso ter cuidado quando for montar um circuito eletrônico, perceber se o capacitor que a gente está trabalhando, ele tem polaridade. Se ele tiver polaridade, vai estar indicado como esse daqui tá. A maioria dos capacitores que a gente usa nas nossas práticas de laboratório são capacitores parecidos com esse daqui, capacitores eletrolíticos, e ele já vem com uma faixazinha branca. Essa faixa branca tem um sinalzinho aqui de menos, então essa parte da faixa branca está indicando que esse polo aqui, ele é o meu polo negativo. Então, dentro do circuito, eu vou colocar esse polozinho aqui lá na parte negativa e essa na minha parte positiva. Ele também está me indicando a capacitância total que tem esse capacitor. Ele está falando que esse capacitorzinho aqui, ele tem 470, aí essa letrinha e o F. Bom, o F é a unidade de medida do capacitor, que é Farad, né, que vem de quem teve os primeiros estudos baseados aí do capacitor, que foi Faraday. Então, em homenagem a ele, ficou a unidade de medida Farad. Então, são 470. E aí, essa letra indica micro. Então, são 470 microfaraday. Significa que é 470 dividido por 1 milhão. Então, assim, é uma capacitância bem pequenininha, 470 microfarad. Se você encostar, se você carregar ela, né, pegar uma fonte, carregar, deixa que a corrente elétrica passe dentro desse capacitor e aí, instantaneamente, pegar esse capacitor e for medir na sua pele, você vai sentir um leve toque. Mas há capacitores maiores que, se você fizer essa experiência com seu coleguinha dentro do laboratório, é perigoso dar um choque bem grande nele. E aí também pode acontecer alguns outros acidentes, né? E também fala da tensão máxima que ele pode suportar. Esse capacitor aqui, a tensão máxima que ele pode suportar é 200 volts. Mas aí tem várias classes de tensão, vários outros tipos. Tem 16, 25, 50 volts. Enfim, tem uma infinidade aí que vai atender as infinidades de circuitos eletrônicos também que a gente tem, né? O Iberê fez a experiência de trocar o polo. Lembra que eu falei que o capacitor ele tem os polos aqui, né? Esse daqui é o polo negativo e esse aqui é o polo positivo. Quando ele colocou no circuito o contrário, ou seja, o polo positivo, a perninha positiva do capacitor na parte negativa do circuito, e aí a parte negativa do capacitor na parte positiva do circuito, ou seja, ele inverteu, aí o que aconteceu? Uma pequena explosão. Então, tem que ter muito cuidado quando você vai fazer essa montagem no circuito eletrônico. Se inverter os polos, pode acontecer de ou aquecer demais o componente ou levar ele à explosão. E aí ele mostrou dentro da placa, né, dentro do circuito eletrônico, onde a gente consegue identificar os capacitores. E aí você percebe uma infinidade de capacitores, uma infinidade de tamanhos diferentes, cada um atendendo aí a uma parte do meu circuito eletrônico. Depois do capacitor, o relé ou relé, como alguns queiram falar, tanto as duas pronúncias estão certas, tanto de um jeito quanto de outro. Bom, eu aprendi como relé, então eu vou continuar falando relé. O relé, ele é um componente que ele é
eletromecânico, ou seja, ele é um componente eletrônico, porém ele tem uma parte mecânica dentro dele. E a função dele é funcionar como um interruptor eletrônico. Aí aqui eu peguei a sua forma física, uma caixinha, e o seu diagrama, mostrando aqui como que ele é internamente. E aqui também, parte física, como ele é internamente. Então, se eu abrir um relé, eu vou ver que ele tem uma bobina aqui, né, um eletroímã. E esse eletroímã, ele vai puxar a perninha aqui do meu polo. Então, é como se eu tivesse uma chave, e essa chave vai estar sendo fechada, né, o meu contato aberto, o meu contato fechado, e aí eu vou puxar essa chavinha. À medida que eu aciono a corrente, eu vou fechar essa chave, e aí eu vou acioná-lo, como se fosse um interruptor, né? Vou dar um pulso nele. Então, é isso que ele funciona no circuito eletrônico, como um interruptor, né? Acendendo, desligando algum outro componente, como uma lâmpada, por exemplo. Aqui ao lado direito está ele dentro de um diagrama esquemático, né? Vocês podem identificar que ele está aqui, ó, do lado do diodo. Aí o desenho dele é uma bobina com essas duas retinhas aqui, indicando que a parte mecânica dentro dele, que é essa bobina de eletroímã, e aí tem as chaves, que são os meus contatos abertos e contatos fechados, que eu posso estar ligando ou desligando. Aí o Iberê fez um experimento que ele pegou 4 pilhas, e aí 4 pilhas daí aproximadamente de 5 a 6 volts, ligou esse relé, que é de 5 volts, e acionou uma lâmpada, que a lâmpada é de corrente alternada, 220, 110, né, aqui na Bahia 220, e mesmo assim ele funcionou muito bem esse circuito, né? Então ele mostrou que a gente consegue trabalhar também de forma tranquila. Uma lâmpada de 220 corrente alternada foi acionada por um relé que é ligado com uma fonte de corrente contínua, e aí ele deu um pulso, né? Ele ligou a lâmpada, e aí se a gente tirar, ele desliga. Então é como se ele funcionasse como o próprio interruptor dessa lâmpada aqui, com apenas 5 volts. Dá para fazer inúmeros outros projetos a partir de um relé. Ele é muito utilizado também nos circuitos eletrônicos. Depois disso, a gente começa a estudar, a ver os semicondutores. Inclusive, eu montei uma aula somente sobre isso, que é a base que a gente vai estudar de diodo e transistor. Então, é muito importante também para a gente. Então, os semicondutores nada mais é do que componentes eletrônicos que estão entre os condutores e os isolantes, e a gente consegue adaptar o circuito de acordo com a nossa necessidade. Então, há uma infinidade de materiais semicondutores, de componentes eletrônicos que trabalham baseados nisso, né, nessa ideia de semicondutor, e foi uma revolução quando surgiu. A partir disso, a gente começou a trabalhar muito mais, né, com uma diversidade aqui de componentes que a gente pode utilizar em nossos circuitos. Então, daí o estudo dos semicondutores é muito importante. E os semicondutores, a gente viu lá na aula, se vocês não assistiram a aula ainda, vão lá na aula de semicondutores, que vocês vão ver que eles são, a gente consegue trabalhar o semicondutor a partir de uma dopagem. Dopagem, que é um processo químico, né, que a gente coloca aí dentro da sua estrutura, a gente coloca outros componentes e a gente faz uma dopagem nessa estrutura do átomo do material que a gente está trabalhando. Mas aí vocês vão lá na aula de semicondutores e dão uma olhadinha para conhecer um pouco mais. Dentro dos semicondutores, a gente estuda diodos e transistores, que são muito importantes também para a eletrônica básica. Os diodos, eles funcionam como se fosse uma válvula, que ela permite a passagem da corrente elétrica apenas em uma direção. Então, se eu tivesse uma válvula e aí estivesse controlando a passagem de água, por exemplo, se eu pegasse uma torneira e abrisse, né, assim, uma metáfora bem simples, é o funcionamento de diodo. Vai abrir e aí vai passar a água só para um determinado caminho. Ela não volta, né, ela vai só para uma direção.
Então ele fisicamente é um tracinho, um cubinho, né? Como se fosse um enrolamentozinho, parecido com o resistor, porém menor. Também há uma faixazinha indicando onde é a parte negativa dele. Então, o polo aqui negativo e o polo positivo. E a passagem da corrente elétrica, ela é determinada, e a gente consegue ver no diagrama, né, esquemático, que é bem original aqui o desenho, bem intuitivo. Porque tem uma seta para um lado e temos um tracinho. A seta indica a parte positiva, onde a minha direção da corrente ela vai se tomar. Então, a gente entende que da seta para a parte positiva que a corrente vai percorrer. E nunca o contrário. Ela nunca vai voltar. Esse tracinho aqui significa que ela está impedindo a passagem da corrente. Então, ela não vai voltar. Então, ela só vai passar por onde a seta está indicando. Então, é do meu anodo para o meu catodo. Então, é assim que vai percorrer. Dentro da placa, a gente consegue também ver vários diodos, né, dentro dessa plaquinha, cada um com a sua finalidade ali dentro do que está trabalhando em determinado espaçozinho. E eles são bem pequenininhos, ele está indicando aqui, ó, que ele é bem pequenininho aqui. Temos alguns aqui espalhados, ele é bem pequenininho dentro dessa placa. E uma função que é muito utilizada e todo mundo vai estudar, todo mundo que estuda eletrônica, né, elétrica, enfim, estuda a parte de retificador. Os diodos, eles podem funcionar como retificadores. O que significa isso, professora? Significa que aqui é um exemplo de uma ponte retificadora. Eu utilizei 4 diodos, porque pensa comigo. Lembra lá das nossas aulas sobre correntes contínua e alternada, né? O início, nas nossas primeiras semanas. Eu mostrei para vocês o gráfico de como que a onda da corrente ela funciona, né? Uma onda senoidal que tem positivo e negativos, polos positivos e negativos, e fica variando, fica alternando. Daí o nome corrente alternada. E que a gente falou que em um segundo ela varia 120 vezes, né? Que daí a gente determina a frequência. Enfim, a corrente alternada, ela tem essa onda senoidal aqui e ela percorre os dois polos, positivo e o negativo. Quando eu insiro uma ponte retificadora de diodos, ela vai permitir que a passagem da corrente vá só para uma direção. E com isso, eu vou ter agora somente a parte positiva da minha corrente. Então, eu consigo fazer com que essa corrente agora ela fique retificada. Eu vou utilizar só uma parte dessa corrente aqui e vou trabalhar com ela de forma estabilizada. Então, a ponte retificadora é um projeto também que a gente faz no laboratório para a gente ver na realidade, na prática, como que funciona. E é bem simples, basta, né, 4 diodos, como vocês estão vendo aqui, e um capacitor para a gente poder perceber como é que funciona essa transformação aí da corrente, essa retificação da corrente. O LED, que em sua nomenclatura já significa diodo emissor de luz, então nada mais é do que um diodo que tem como função emitir luz. Então, a simbologia dele no diagrama é a mesma coisa do diodo, que é uma seta e um tracinho indicando por onde a passagem da corrente vai percorrer, porém tem essas duas setinhas aqui indicando a luz, né? A luminosidade, a quantidade de luz que pode emitir esse componente. E ele também tem os polos positivos e os polos negativos, e a gente consegue perceber de duas formas. Uma é que sempre no LED vocês vão perceber que uma perninha do LED é maior do que a outra. A perna maior é a parte positiva do LED, a perna menor é a parte negativa. E aí, se vocês forem olhar também dentro do LED, ele tem uma separação, onde tem esse afastamento, essa separação aqui, esse espaçozinho entre as partes, as perninhas do LED, é a minha parte
positiva também. Então, eu posso ver parte positiva, a perninha maior, ou onde tem um afastamento dentro do LED. O LED não precisa explicar, né? Ele serve para muitas coisas. Se você estiver vendo do computador, por exemplo, tem um monte de LED aí na sua tela do LED, na tela do computador, na tela da televisão, enfim, vários outros equipamentos a gente consegue identificar a presença de um LED. E aí a gente entra em transistor. Transistor foi um componente que fez uma revolução da eletrônica nos anos 60, porque antes disso utilizavam-se válvulas que eram grandes e que elas aqueciam com maior facilidade, prejudicando o circuito, prejudicando todo o sistema, e fazia com que o circuito fosse muito grande, né? Então os equipamentos eram bem grandes. Depois dos anos 60, com a chegada dos transistores, esses circuitos passaram a ser mais leves e menores. Então, a gente já não tem mais algo tão robusto, né? A gente tem algo mais compacto, mais leve, mais fácil de mexer. E funciona da seguinte forma. Há dois tipos de ligação desse transistor, que é por aquela dopagem que eu falei da parte de semicondutores, que são os polos aqui, né? Então, uma junção de PNP vai me dar uma combinação e uma junção de NPN vai dar outra combinação. Se você não está entendendo o que significa essa junção, o que é uma dopagem, o que significa as letrinhas N e P, vai lá na aula de semicondutores que eu estou explicando lá o que é cada um deles, beleza? Dentro do diagrama esquemático, essa é a representação do transistor, ou essa daqui, e aí o que vai mudar é que, primeiro, o transistor tem três elementos, a base, coletor e o emissor. Base, coletor e emissor. E aí vai funcionar da mesma forma que o diodo, a corrente vai passar por um determinado lado apenas. Porém, a gente pode alterar isso aqui a partir da junção. Se ele for um PNP, a junção PNP, a gente vai ver que a corrente ela vai vir por um lado. Se ela for NPN, a gente vai ver que a corrente vai para o outro lado. Então, ou a corrente entra para esse circuito ou a corrente sai desse circuito. Então, a gente tem diferentes tipos de transistor e a gente pode trabalhar ele dentro do circuito também como um interruptor, né? Ele vem para substituir também os relés. Os relés antigamente também eram bem grandes, bem robustos. O transistor é uma forma eletrônica mais simples, mais leve e que também tem a mesma função, né, de ser um interruptor dentro do sistema eletrônico. Então dá para a gente utilizar também, entre outros projetos que a gente vai ver mais para frente. Então esses são os componentes mais importantes, mais essenciais e os mais usuais da eletrônica básica. O Iberê fez uma demonstração aqui de como que seria o transistor, uma metáfora, né, que ele colocou um registro aqui, e aí esse registro está regulando o volume de água que está passando. À medida que a gente vai abrindo, a água passa aqui. É o que ele está fazendo a analogia a esses três elementos do transistor, a base, coletor e emissor, de que forma que podia funcionar, como se fosse um registro, né, de um lado para outro. Dentro da placa também a gente encontra vários transistores. Temos um aqui, temos outro. Isso, temos aqui. E aí temos um aqui. Dentro da placa a gente também consegue perceber vários transistores, né? Enfim, essa é uma placa de uma fonte de computador. Se vocês tiverem em casa um carregador que não funciona, uma fonte que não funciona mais, é interessante vocês abrirem, né, para os que não conhecem. Quem já trabalha com isso, né, ele entende, já vê no dia a dia como que tudo isso funciona. Mas para os novatos que nunca mexeram ainda, não têm a prática de mexer com nada da parte eletrônica, caso tenha em casa um carregador que não usa mais, uma fonte de um computador, uma placa de circuito que não usa, pega essa placa, tira essa placa desse equipamento
e observe e tenta identificar dentro da placa quais são os componentes que você reconhece a partir dessa aula de hoje. Eu vou pegar minha plaquinha e eu vou ver, esse aqui é um resistor, isso é um capacitor, isso é um transistor e vários outros dentro da placa, tá bom? Isso a gente vai perceber melhor também no laboratório, quando a gente fizer alguns projetinhos bem bacanas que vocês vão conseguir assimilar, vão conseguir juntar a ideia da teoria de que é cada um, para que serve, com a prática ali no funcionamento, tá? E esse aqui é um diagrama um pouco mais complexo. Lembra no início que eu falei que os diagramas esquemáticos eles vão desde o mais simples, aquele lá que eu mostrei, que é só um resistor e um LED, até o mais complexo. Esse aqui não é o mais complexo, ele está em um intermediário, não é tão simples, porém também não é complexo, não é tão complexo, mas dá para se montar um projeto, um circuito, a partir desse desenho aqui. E a gente consegue identificar tudo que a gente falou hoje. A gente consegue identificar onde está uma fonte, a gente consegue identificar onde está o LED, resistor, diodo. Conseguimos identificar também os transistores. E aí vários LEDs aqui na saída. E a gente percebe ao final qual é o resultado final disso. E esse projeto aqui eu já deixei para vocês o que é. É uma luz de emergência, né? Que a gente está fazendo uma luz de emergência a partir desse desenho, a partir desse projeto. Então, assim como ele, a gente vai poder trabalhar na prática como funciona, como que a gente consegue montar na realidade a partir de um desenho desse. Mas também a gente não pode ir diretamente para a prática sem conhecer a teoria. Porque se eu pego para vocês de forma leiga e apresento para vocês esse desenho aí e falo, e dou todos os componentes que estão nesse circuito e falo, eu quero que vocês montem, vocês vão ficar perdidos. Vocês não vão saber o que é cada um desses componentes, como que liga, né? Se tem um polo, se tem diferença de polo, se qualquer perna desse componente pode ser acionada, se não vai acontecer algum acidente na hora que você ligar. Então, assim, é muito importante a gente conhecer primeiramente a teoria, né, a parte de funcionamento da estrutura do componente, para que serve, qual é a sua função, e aí a partir disso, e só a partir disso, a gente ir para a prática. Tem uma coisa legal que a gente pode trabalhar em componentes eletrônicos que se chama datasheet. Todo componente, equipamento que a gente utiliza, ele tem o datasheet. Datasheet é como se fosse um registro desse componente. Ele vai dar todas as informações que a gente precisa, de estrutura, como que é montado, como é o seu esqueleto, né? Como se fosse o seu esqueleto, o que funciona, quais são as características desse material, desse componente. Então, tudo isso aí está descrito no datasheet. Então, fica aí a dica para vocês, se quiserem pesquisar, pega um desses componentes. O transistor é bem bacana para isso, porque tem diversos tipos de transistores. Pega um datasheet diferente de cada um desses componentes aí e faça uma leitura. Veja o que é interessante para vocês, se vocês vão gostar do que vocês vão ver e se vocês vão conseguir entender o que vocês estão lendo, tá bom? Caso ficou alguma dúvida, vocês podem perguntar para mim também, que a gente vai estar solucionando essas dúvidas, beleza? E aí espero vocês na próxima aula. Um forte abraço para todos, fiquem com Deus!